Então toda vez que ocorrer uma HTTP request exception, a gente vai tentar por 3 vezes novamente realizar aquele processo a cada 5 segundos. É muito bacana ver isso funcionando, a gente vai poder observar no vídeo de hoje. Vamos então agora implementar o nosso processar post async. Depois de tudo configurado aqui no nosso construtor, a gente vai de fato implementar aqui o nosso processar post async. Vamos lá. Para adiantar o nosso processo do nosso vídeo, eu vou já copiar aqui os meus métodos privados e vou explicar para vocês cada um deles. Ok, maravilha, tá aqui ó, já com a nossa region de métodos privados. O primeiro método aqui é um método obter IDs posts para processamento. É um método que vai fazer um select na nossa tabela, filtrando por, usando a cláusula where para pegar todos os registros, todos os posts que tenha processado igual a 0, ou seja, igual a false, não foi processado ainda, e erro seja igual a null ou vazio. Por que isso? Porque uma vez que eu processei um registro, no caso um post, aonde ocorreu algum erro, eu vou setar o erro. E além de setar o erro, eu vou registrar aqui, ó, esse método aqui, ó, salvar ID post para reprocessamento, esse registro, esse post. E eu não quero que ele entre mais uma vez na nossa aplicação aqui, na nossa fila de processamento convencional, Eu quero que ele entre aqui na nossa tabela de reprocessamento. Aqui é como se fosse uma fila de DLQ. Estou simulando esse cenário, A gente tem uma fila ali de Rabbit, então aqui é como se fosse a nossa fila de DLQ. Se você quiser eu explique Rabbit, faça algum exemplo de Rabbit aqui no canal, coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários que eu vou entender que vocês querem o Rabbit também aqui no canal do Artigo Técnico, ok? Mas beleza. Então, continuando a explicação de cada método aqui. Então, esse primeiro método vai obter todos os IDs dos posts para a gente processar. Esse segundo método, ele vai atualizar o nosso post com o nosso response, nossa requisição. A gente vai fazer lá na API do JSON, como é o nome da API mesmo? JSON placeholder.typecode. Então aqui inclusive eu já vou aproveitar e já vou criar esse DTO aqui, ó, nosso DTOs na nossa pastinha de response. Então vou criar aqui, vou chamar esse DTO de post response DTO, post response DTO. Nada mais é as propriedades que o endpoint que a gente vai consumir da nossa API terceira responde para a gente. Então ele tem lá uma propriedade chamada user ID, outra propriedade chamada int ID, mais uma propriedade chamada do tipo string chamada title, por último, e uma propriedade do tipo string chamada body, tem o corpo ali da nossa postagem. Ok, esse é o nosso post response DTO. Maravilha. Então aqui, ó, eu já vou importar o nosso using para ele não dar mais esse erro aqui. Maravilha. Beleza, então tá aqui, ó, basicamente para fazer um update da nossa tabela, atualizando o título, descrição, processado, no processado true, e você tá vendo aqui, ó, eu tô populando um response que eu obtenho lá da API parceiro, do JSON placeholder. Aqui, ó, tá vendo todas essas informações, ID post e para fazer o where, para atualizar apenas aquele cara que foi processado, e colocando aí a data no formato UTC. Maravilha? Então é isso aqui, atualizado certinho. Aqui a gente tem outro método privado
outro método privado, como público aqui, eu vou alterar ele para privado. Tem um método privado chamado setar erro post processamento. Esse método é usado quando ocorre um erro no nosso processamento. Ou seja, quando a gente tenta por 3 vezes processar ele registro, né, ele post, e a gente não conseguiu processar, a gente vai e seta ali o erro que deu no processamento, ok? Maravilha. Aqui a gente tem o salvar de post para reprocessamento, que eu já expliquei, e basicamente a gente salva e o post, né, para ele seja reprocessado em outro momento. Maravilha, tá aqui os nossos métodos privados. E agora, de fato, aqui no nosso processar post, a gente vai começar aqui retirando essa exceção, né, esse lançamento de exceção. E vou declarar então a nossa variável chamada posts para processamento, que vai chamar aqui o nosso método obter posts para processamento. Esse método retorna para a gente uma lista de inteiros, que é o que interessa para a gente, é os IDs, né, dos posts a gente vai consultar na API terceira, ok? Nosso parceiro aí, no nosso caso aqui é a API JSON Placeholder, né? Então beleza, aqui eu vou ter um for each, esse for each e esse item vou mudar para ID post, ID do post, e vou colocar a minha lista. Então ele vai percorrer aqui, né, e vai fazer o meu. Então ele vai percorrer aqui, né, a minha lista de ID posts para processamento, né? Todos os posts ainda não foram processados, ok? Então eu vou ter aqui um try catch. Esse try catch aqui vai ser, eu utilizo ele para que após eu faça as 3 tentativas e mesmo assim a API ainda continua fora, né? A API ainda continua dando erro, né? Pode ser qualquer motivo, ele vai entrar aqui no nosso catch e vai fazer o que aqui no nosso catch? Vamos lá. Aqui no nosso catch a gente vai ter um logger. Eu vou até copiar aqui para facilitar e ser mais rápido. Falha ao processar o post de ID tal, salvando para reprocessamento. Então o que a gente faz aqui? Primeiro ponto, a gente chama o nosso método setar erro processamento. Isso é extremamente importante, porque ele vai setar para ele post que houve um erro. Assim sendo, eu não vou pegar ele mais. Ele já foi processado, só que com erro. Então eu não vou buscar ele. Na próxima vez que entrar no nosso método de processar, ele não vai estar mais aqui. Por que ele não vai estar mais aqui? O nosso obter IDs post para processamento faz um where aqui, onde eu apenas processo quem ainda não foi processado, que é representado por essa coluna aqui, ou seja, processado igual a false, né? É o 0 aqui, e não existe nenhum erro. Na coluna erro não esteja igual a nulo ou vazio, ok? Maravilha. Então seta e erro post processamento, e além disso, claro, eu salvo na minha tabela de reprocessamento, como se estivesse representando aqui, como eu já falei, né, a nossa fila de DLQ, né? Se estivesse trabalhando com mensageria, né, o Rabbit seria a nossa fila de DLQ, beleza? Então salvar ID post para reprocessamento. Aqui no nosso try, no nosso caminho feliz aqui, a gente vai ter um await, e eu chamo então nossa política de retentativas. Então try policy ponto execute async chama uma error function. Faço o seguinte aqui:
esse nosso camaradinho aqui, dentro da nossa política de retentativas, a gente vai ter de fato o nosso processo, que vai inicialmente fazer uma consulta lá na nossa API terceira, né, nossa API parceira, await, vou botar aqui, await http client.getAsync. Quem é a nossa API parceira? Eu vou pegar a URL dela aqui para facilitar pra gente. Vou botar aqui, ó, esse camaradinho aqui, ó, http JSON placeholder.typecode.com, aí barra posts, aqui tá a nossa rota, né, nosso endpoint, barra id post, beleza? Ele vai pegar por um post específico. Maravilha. Aqui eu vou ter um if que vai validar se o meu response é diferente de status code, ou seja, se for qualquer status diferente de instances status code, né, diferente de 200, a gente vai logar aqui o erro com log warning, dizendo aqui pra gente que houve uma falha ao consultar a API para o post de ID tal. Deixa eu copiar aqui que fica mais fácil pra gente. Então, ou seja, for diferente de sucesso, vai dar e falha ao consultar a API para o post tal, status code tal. Então, e a gente bota e o ID foi que houve o erro e o response e, né, o status code do response. Além disso, a gente vai aqui lançar uma exceção. True new http request exception, que é o tipo de exceção que o nosso handler, né, e na nossa configuração de try está observando, que é o http request exception, ok? Então vou botar aqui a seguinte mensagem aqui, deixa eu copiar, fica mais fácil aqui: falha ao consultar a API para o post de ID tal, status code tal, ok? Então é isso que vai gerar a nossa exceção, né? Se não houve nenhum erro na nossa requisição HTTP, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai deserializar o nosso retorno. Então eu vou ter aqui o post response DTO. Esse post response DTO vai ter o nosso response content.read from JSON async, que vai deserializar então o nosso objeto, né, para um objeto do tipo post response DTO. Tendo em vista a gente teve sucesso na requisição e a gente deserializou corretamente o nosso response, a gente vai chamar agora o nosso método atualizar post. Esse método atualizar post recebe um ID que ele usa para fazer a atualização, que é o ID que está sendo processado aqui, ó, do nosso post, e recebe obviamente o post response DTO. Aqui na linha 59 eu vou colocar aqui o nosso logger, que vai dizer post de ID tal processado com sucesso. Vou colocar ele aqui. Então, pessoal, aqui no nosso serviço é isso. Agora a gente precisa ir na nossa classe que starta, né, uma aplicação console, né, o program. Precisamos ir então no program e colocar aqui no nosso container, injetar aqui no container da aplicação o nosso serviço, ok? Então, para isso eu vou vir aqui e vou declarar uma variável chamada roast igual a roast ponto, roast, ó, por isso que a gente instalou lá o Microsoft.extension.roasting. Então eu vou criar um create default building. Esse cara vai ter args aqui dentro. Basicamente é a configuração padrão para você injetar, né, o seu serviço em uma aplicação console, ok? Então eu vou vir aqui ponto configure service, bem semelhante até, né, uma injeção numa API, por exemplo, né? Tem algumas pequenas diferenças. Então configure service, colocar aqui o meu serviço e também o meu contexto, context service, abrir chaves aqui, deixar aqui um parênteses e vou injetar inicialmente o nosso HTTP client, add HTTP client, ok? E aqui embaixo vou injetar o nosso serviço usando add scoped
iPost Service. Aqui a nossa implementação é Post Service. Deixa eu colocar em menor, sinal de menor e maior, igual que, né? Abro parênteses, deixa eu importar os nossos users e na interface e aí no nosso serviço. Ok, aqui no finalzinho aqui, ó, eu tenho que colocar ponto build para fazer então o nosso build. E aqui embaixo eu vou fazer va scope igual a ponto roach service ponto create scope. Vai criar o nosso escopo da nossa aplicação. Então eu vou declarar uma variável chamada varPost Service e vou colocar no meu escopo do meu serviço, do meu escopo e da minha aplicação. Service provide ponto get required service e post service. Por último, eu vou de fato chamar aqui o meu serviço, né? Vou executar de fato o método do meu serviço, que é o processar post async. Aqui embaixo eu vou colocar isso aqui só para quando terminar o processamento ele parar ali o nosso console. Então eu vou colocar o outline, vou digitar e pressione qualquer tecla para sair. Ok. E eu vou colocar aqui o console.read, que ele fica aguardando uma tecla para que possa finalizar a aplicação. Então basicamente é isso, pessoal. Vamos ver funcionando tudo isso daqui. Essa é a parte mais legal. Use os dedos aí e espero que funcione de primeira, né? É raro, mas acontece. Vamos lá. Então eu vou colocar um breakpoint aqui para facilitar a nossa vida. Apertar o F5 e vamos ver. Ó, beleza. Então ele já injetou tudo aqui pra gente, ó, o nosso logger, o nosso HTTP client, tá vendo? Tudo injetado aqui, o diretório, ó lá o nosso diretório, tudo certinho. Aqui o nosso connection string, tudo certinho aqui, ó. O nosso retry, né, nossa política de retentativas, tudo certo. Então vamos aí. Na nossa linha 40 aqui, a gente busca os nossos IDs para processamento. Já deu erro. Que tá dizendo aí, connect string cache não suportada. Tá, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Provavelmente a nossa connect string tá, aqui, ó. Tá zoado aqui, pessoal, ó. Tá zoado aqui, ó. É cache com um C aí, ó. Com um S em vez de um C. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ok, agora sim, vamos lá. Executar novamente. A gente tem os IDs na nossa linha 40 e eu trouxe os 9 IDs lá, ó, da nossa aplicação. Então vamos começar aqui pelo primeiro ID, é o ID 1. Vamos ver o que acontece. Processou, deixa eu trazer e dividir a tela, é melhor para vocês poderem enxergar o processamento também, ó. Então, ó, post de ID 1 processado com sucesso. O que aconteceu? Ele foi lá, pegou os dados do post e já salvou a nossa base. A gente pode até conferir isso aqui agora, ó. Deixa eu abrir a nossa base aqui, ó. Vou dar um select aqui na nossa tabela. Olha o que acontece. Olha lá, título, olha lá, descrição, processada, data, horário, tudo certinho, usuário, ó, e o erro igual a nulo, porque não houve nenhum erro. Vamos continuar então a brincadeira? Vamos lá. ID 2, olha lá, processado, e ó, nosso console já mostrou. 3 processado, 4 processado, 5 processado, você pode ver aí na sua tela. 6 processado, 7 processado. Agora que vai começar a brincadeira legal aqui da nossa resiliência da nossa aplicação.
Vamos entrar de novo, vou dar um novo select para você conferir, ó, tá tudo processado, tudo bonitinho. Então falta esses dois aí. Esses dois caras aí não existem no nosso parceiro. Então vai dar erro, vai dar um bad request. Então vamos ver aqui, ó, o que vai acontecer. 501, ele vai tentar. Vamos lá. Repara em o nosso console, galera. Olha lá, ó. Falha consultar a API para o post 501. Deixa eu colocar aqui no trial, senão ele vai perder. Aqui um breakpoint no cat. Ó. Tentativa 3, falhou. Opa, vamos dar uma analisada aqui antes de eu avançar. Olha lá, ele tentou a primeira vez, tentativa 1 falhou. Falha consultar a API de 501, status code not found. Ou seja, deu 404, né? Não foi nenhum bad request, not found. Não existe esse cara, não existe esse recurso lá. Então, ele deu esse erro. Tentou por 3 vezes realizar o processamento desse cara. Mas de fato, no nosso caso, nesse caso, ele não existe, né? Essa foi a forma que eu encontrei lá a nossa resiliência, né? Mas se fosse uma aplicação minha, eu poderia simplesmente desligar a API, ia dar timeout e ia ocorrer aí um cenário também de retentativas, né? Então vamos lá. Nesse caso, ele tentou 3 vezes e não deu certo. O que acontece? Ele vai entrar aí no nosso cat. O nosso cat aqui, ó, vai ter lá a nossa informação, né? Nosso exception. Falha consultar a API para o post de ID tal, status code not found. Ele vai salvar esse log de erro e ele vai fazer o seguinte agora. Ele vai setar o erro na nossa tabela de posts, né? Para o nosso ID 501. Então ela setou. E além disso, ele vai salvar na tabela de reprocessamento. Maravilha. Ó, agora ele vai tentar agora o 502. Antes disso, vamos entrar aqui no nosso banco de dados e vamos executar de novo aqui. Olha o que aconteceu aqui no nosso registro 501. Ele marcou um processado, ele processou, ele passou aquele cara. Porém, foi um processamento com erro. Olha o que ele colocou aqui, ó. Falha consultar a API para o post tal. Olha lá, not found. Ou seja, esse ID não existe. Entrou aqui na tabela, mas não existe. E olha o que ele colocou aqui também, ó. Aqui no nossa tabela de processamento, posts, TB reprocessamento post, antes não tinha nada, agora tem, ó. A data da tentativa de processamento e o ID aí precisa ser reprocessado. Nesse caso, a nossa tabela de posts ali na nossa coluna de erro denunciou o que aconteceu, né? Então isso é muito bacana, né? A gente ter essa resiliência de retentar em um cenário onde a nossa API pode estar fora ou qualquer outro cenário desconhecido, né? No caso, por exemplo, cenário de ele ID não ia ser processado nunca. Vamos ver o que acontece com 502, ó. Dá reparada no nosso console, ó. Tentou a primeira vez, falhou. Tentou a segunda vez, falhou. Aqui, ó. Tentou a terceira vez, vamos lá, falhou. Ó, tudo not found. Vai cair no nosso cat. Ó lá. Vai fazer a mesma coisa lá, ó. E agora terminou o processamento. Maravilha. Dá F5 aqui. Ele digita e pressiona qualquer tecla para sair. Vamos voltar de novo. Olha o que acontece aqui, ó. 502 processado, só que com erro, né? E na nossa tabela TB reprocessamento posts tá lá, ó, também registrado aí para reprocessamento, pois ocorreu alguma coisa que a gente pôde ver aí, né? Qual foi o erro que não deixou aquele registro ser processado com sucesso. Então, pessoal, basicamente esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que não tenha ficado um vídeo muito cansativo, mas espero que tenha sido um conteúdo agregador para você, tenha agregado e te ajudado aí de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. E com isso, eu fico por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.